Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe. Ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Se inscreva no meu canal alternativo, porque esse canal é mais valorizado pelo YouTube, ele se tornará futuramente o canal principal. Tem vídeos exclusivos lá nesse canal alternativo. Você que está no meu canal principal, se inscreva lá, por favor. Para fazer meu treinamento, meus cursos, ou comprar o grupo secreto de sinais, entre em contato para você aprender nossas técnicas, seguir os sinais e lucrar, tanto para longo prazo em criptomoedas, como trade em vários mercados. Vamos lá. Começando aqui, pessoal, com o Bitcoin, tá? Projeção dele, correção, mas mantém tendência de alta. Então, para médio prazo, a linha de perfuração, aqui primeiro no diário, né, no Bitcoin. Então, claramente, o Bitcoin ele se encontra em tendência de alta com correção em progresso. Estratégia operacional aqui, trade comprado é viável, onde a gente está aqui numa queda, tá? Então, é uma queda onde a gente tem esse fundo que é um suporte que está próximo do suporte que sustenta a tendência de alta do diário e, por sua vez, está sincronizada com a tendência de alta do semanal. Então, o semanal está com tendência de alta, sinal Eagle ativado, 80% de probabilidade do semanal bombar e explodir. E o diário está nessa região de suporte. Então, arriscar compras aqui, dependendo da sua estratégia, se a sua estratégia confirma isso, é viável. A minha estratégia ainda não ativou o sinal de compra. É necessário alguns padrões. Lembrando que o último sinal Eagle que eu passei no grupo secreto de sinais, se inscreva lá no grupo secreto, né? Contrate o grupo secreto para você fazer parte. Foi comprado aqui, saímos exatamente aqui e evitamos essa correção. Provando que o nosso método funciona e mostrando que a gente consegue acertar topo e fundo. Não é sempre, mas conseguimos sim acertar topos e fundos. Então existe um momento certo para você fazer as operações. Então, embora a probabilidade seja grande, ainda precisamos, por questão de disciplina, ter alguns parâmetros atendidos que ainda não temos, tá? No semanal, o Bitcoin ele tem uma linha de perfuração em suporte de tendência de alta do semanal, um sinal Eagle longo e ativado, conforme eu falei. Então tem essa sobreposição sobre os próximos do sinal Eagle, que é a linha de perfuração que eu vou mostrar. E ela significa continuidade da tendência de alta. Então o Bitcoin no semanal, ele deu o sinal Eagle e ele já fez a primeira onda, corrigiu, linha de perfuração ocorreu aqui, fortalecendo a probabilidade para fazer a segunda e terceira onda. Então, pelo menos 3 ondas e uma grande tendência de alta o Bitcoin tende a fazer. E altcoins e tokens com fundamentos tendem a explodir junto com o Bitcoin de 10 a 50 vezes mais, até 100 vezes mais, dependendo do preço que você comprou certas altcoins e tokens. No grupo secreto de sinais, tem lá a criptocarteira com altcoins e tokens que tem muito mais potencial de valorização do que o Bitcoin. Então a gente tem aqui, né, essa linha de perfuração aqui, que na realidade é uma pinça de fundo, né? Uma pinça de fundo parcial, tá? Uma pinça de fundo parcial que está exatamente no suporte que sustenta a tendência de alta do Bitcoin para ele, né, fazer a segunda e a terceira onda. Nano, que é uma das criptomoedas que tem fundamentos que está na minha carteira, está com preço ali, a Nano está com preço de $1, abaixo de $1, então está recomendado comprar. Chance de explosão de 1000%, Nano $10, viável também ocorrer dentro aí de alguns anos ou em alguns meses, mas tem um range aí de alguns anos para ocorrer de novo os 1000% que foram acertados no passado, compra por $1 ao invés de $30 e acertamos 1000%. Só que é 1000% para zerar o risco ou fazer um pouquinho de lucro e ficar posicionado em Nano para longo prazo, que pode chegar a $1000, vai ser 100.000%. Você vai ganhar se atingir os $1000. Se não atingir $1000, se atingir $200 é 20.000%, não tem problema nenhum. Também é um lucraço.
E agora a gente tem o Dow Jones, que a gente tem a seguinte situação. Ele se encontra em tendência de alta com correção em progresso antecipada por um martelo positivo. Isso indica que é um pit stop para continuação da tendência de alta, o Dow Jones. Então está acontecendo isso aqui. Primeiro que eu tenho esse sinal Eagle aqui ativo. Probabilidade de fazer aquela tendência de alta gigantesca, né, que também vai ocorrer no Bitcoin. O Bitcoin ele fez pelo menos a primeira onda. O Dow Jones nem a primeira onda fez, mas o sinal Eagle dele ainda continua ativado e claro e evidente, né? Tinha que romper esse fundo para desativar esse sinal Eagle e não ocorreu. E temos aqui um martelaço positivo criando um fundo. Somado essa probabilidade de fazer a primeira onda que ainda não fez, somado ao sinal Eagle evidente que está aqui indicando que fará essa tendência de alta com essas 3 ondas pelo menos, né? Pode ser mais. Essa correção não neutraliza essa probabilidade de continuar a subir. Muito pelo contrário, é um ponto de compra para longo prazo de ações que têm fundamentos, porque a gente tem o Dow Jones na tendência de alta rente ao suporte e no começo desta tendência de alta. Uma coisa é você estar com o Dow Jones numa tendência de alta e já desenvolveu. Outra coisa é você estar no início dessa tendência de alta, né? Daí muita gente vai falar, Leandro, mas você tem aí essa questão dos bancos, né? Muitos bancos estão quebrando. Quebrou o First Republic Bank, né? Foi isso. O JP Morgan comprou, ou vai comprar. Porém, vários bancos tendem a continuar a quebrar. Então, Leandro, como que você é louco de dizer para comprar ações numa situação como essa? Exemplo de 1945, recessão avante, recessão em progresso, recessão continuou depois de 1945, pós-guerra, né? E as ações dos mercados financeiros do mundo inteiro explodiram. Então, às vezes, uma recessão tem como fuga um capital que está no meio do ambiente da recessão para um ambiente de alto risco e que valoriza extremamente esse ambiente de alto risco quem está se arriscando ali. As bolsas de valores na época não existia criptomoedas, então existiam os mercados financeiros em bolsas, mercado de câmbio, etc., de commodity também, e esses mercados literalmente explodiram. Isso é fato. Então, não é porque vai ter uma recessão que as bolsas vão cair, muito pelo contrário, elas podem explodir. E não tem jeito. Você tem que comprar no meio do caos, porque você não sabe quando que o caos vai acabar. O caos ele pode ameaçar acabar subindo um pouco e depois voltar a desabar. Então, às vezes sobe, e quando você vê que o caos acabou econômico, já está muito valorizado e você poderia ter comprado na crise. Para operações de longo prazo é assim que se faz, é no meio do caos que você tem que comprar. Entendeu? E tanto que eu recomendei compra pesada no Bitcoin e evitei a compra de toda a maior parte da queda torrencial que o Bitcoin teve. Quando chegou em 16.700, compra pesada, falei de uma maneira convicta, sem hesitação, foi uma ordem operacional e foi executada essa ordem operacional pela minha estratégia. E ninguém acreditou, a maioria não acreditou, né? A maioria não acreditou. A maioria dos youtubers do mundo inteiro, infelizmente, não se posicionam porque eles ganham AdSense, porque eles não querem perder inscritos no canal. Eu tô me lixando para isso, né? Porque vocês estão lidando aqui com alguém que é profissional, que vai executar com disciplina aquilo que tem que ser executado. E é assim que se opera, né? Daí no longo prazo, o cara comprou no meio do caos. Está colhendo os frutos agora. É assim que funciona. Então crises são grandes oportunidades para você enriquecer, né? Porque está muito barato e aquilo que tem fundamentos, ele vai sobreviver durante 4 anos de crise e depois ele vai valorizar um absurdo. Tanto commodities quanto ações. Então você não tem como saber quando a crise exatamente vai comprar. Você tem que comprar na crise, nos fundos, enquanto o mercado está caindo, etc. A prata ativa o sinal Eagle e tende a continuar a projeção de alta, seguindo o ouro, né? Tem o caso lá de 1945 que eu falei, que
recessão plena e os mercados financeiros explodiram, bombaram literalmente. E temos a prata aqui com o sinal Eagle, então nós temos aqui probabilidade de 80%, né, de fazer aquelas 3 ondas de alta, né, a primeira, a segunda e a terceira onda, onde na terceira onda pode ter força para subir mais. O ouro está do mesmo jeito, só que o ouro já fez a primeira onda. A prata está seguindo o ouro também, dando sinal de compra aqui. Gráfico, pessoal, o meu gráfico e as minhas técnicas acertam os movimentos, grandes tendências de médio prazo, ou seja, 6 meses aí de tendência eu consigo acertar. E como que eu consigo acertar que durante 3, 4 anos essa tendência vai continuar? E como que eu consigo ficar comprado aqui pela minha estratégia e sair aqui ou ficar surfando? Porque no meio dos 6 meses, tá, eu consigo verificar se tem força para continuar, continuo posicionado, tem força para continuo posicionado, usando a técnica Trend Following, eu consigo ficar na commodity correta por 4, 5 anos, consigo ficar numa Fiat que vale a pena por 4, 5 anos, né? Hoje a Fiat líder é o franco suíço, a Fiat mais forte aí, não é o Yuan, né? O pessoal tá hypando aí, etc., né, falando que o Yuan é para você comprar o Yuan, porque está mais forte do que o dólar. Não é confiável ainda o Yuan, né? E o Forex aqui, o Eurodólar, pessoal, com um sinal Eagle de médio prazo, poderá surgir na semana que vem. O ponto de explosão na semana seguinte, né? Perdão, o ponto de explosão no seguinte rompimento. Então vai ter um ponto de rompimento que eu vou mostrar para você. Se não ocorrer novo valor máximo esta semana. A probabilidade será de 80% de formar grande tendência de alta frente ao dólar americano. Então o eurodólar ele está formando aqui um martelo. Então a gente tem começo de tendência de alta, onda de alta, está fazendo a correção na forma de martelo positivo, candlesticks, né? Leandro, não fechou ainda o candlestick, exatamente, ele ainda não fechou. Por isso, ele pode oscilar e formar outro padrão de candlestick. Então, assim, se não romper o valor máximo que ele fez e fechar como martelo, como está aqui, principalmente se ele fechar como martelo, se ele fechar, por exemplo, assim, já não vale. Vale, mas ainda é um pouco, né, um padrão complicado. Então, se ele fechar desse jeito, martelo positivo, rompeu a máxima dele. Se fechar esta semana como está, sem fazer novo valor máximo, na semana que vem, se romper a máxima, ocorrerá um sinal Eagle da nossa metodologia. Faça o meu curso, meu treinamento para você aprender essas técnicas para operar em outros ativos. Né? Tem toda uma aula, uma estrutura para ensinar esses sinais. E né, teremos uma probabilidade de 80% de formar aquelas 3 ondas de alta. Então, o que a gente está vendo? Uma preparação do eurodólar para formar esse sinal e ter essa probabilidade associada a ele para que ele desenvolva essa grande tendência de alta. Euro está numa região de guerra, de ameaça de mais guerra, de expansão da guerra entre Rússia e Ucrânia, se expandir, risco de ataque nuclear. Então o euro ele desvalorizou muito e tende a continuar desvalorizando, enquanto essa guerra e esse risco de colapso econômico por conta de ataques bélicos em regiões da zona do euro, ali, países da zona do euro, tende a fazer com que o medo, o desespero faça os investidores colocarem menos dinheiro nesses países, tirarem boa parte dos investimentos deles lá, e o euro ele vai ser vendido mais do que comprado, então ele tende a cair no médio e longo prazo. Né? Quando a guerra acabar, quando essa ameaça de expansão bélica da Rússia contra os países da zona do euro, tem um monte de país que faz parte da OTAN ali, quando isso acabar, daí o euro ele pode se recuperar a sua credibilidade. A questão é que o euro está ameaçando subir em relação ao dólar americano, mostrando que a desdolarização está em andamento. Então o dólar está perdendo valor, está perdendo o seu poder como moeda de reserva a nível mundial. E ele tende a desvalorizar mesmo.
Por conta disso, stablecoins lastreadas em dólar é super perigoso ficar posicionado em stablecoins. E deixar dinheiro em banco americano e no mundo inteiro também é perigoso, né? Mas o dólar ele tende a ser maior do que o real brasileiro, eu acredito. E se tiver uma quebra igual 2018 nos Estados Unidos, pode apostar que o Brasil vai junto, tá? O Brasil vai junto. O Yuan tá daquele mesmo jeito da análise semana passada, né? Projeção médio e longo prazo, o dólar está mais forte que o Yuan, porém tendência de alta está enfraquecida. Ele está com tendência de alta em relação ao Yuan, mas está fraco. Mas ainda continua em tendência de alta. Então o dólar ainda é superior ao Yuan, certo? A gente tem que ter uma confirmação de uma tendência de baixa iniciando no dólar contra Yuan, né? O dólar caindo em relação ao Yuan. A gente não tem isso aqui ainda, tá? Importante, pessoal, você entender sobre câmbio, porque é uma forma de você operar Forex e você ter a sua conta de Forex na moeda Fiat que tem mais valor. Ou seja, hoje em dia compensa você abrir conta de Forex em franco suíço. Então, as suas operações você vai ganhar e vender em franco suíço. Se o seu dinheiro ficar parado nessa conta de Forex, vai ficar em franco suíço. Franco suíço é a moeda Fiat mais forte para médio prazo, conforme eu calculei. Já fez novo topo em relação ao dólar. Avisei bem antes, então eu não estou narrando. Eu projetei antes e está acontecendo. Essa é a diferença de um profissional, né? Eu sou profissional no que eu faço. Então eu acerto muitas coisas, tenho erros também, não sou nenhum deus, né? Mas muitas projeções acontecem conforme eu falei bem antes, né? Então, Forex, pessoal do Forex, abram suas continhas em franco suíço, tá? Não usem mais o dólar americano. Daí os seus cálculos lá de ganho em franco suíço, se o franco suíço continuar bombando, o seu lucro em Forex vai aumentar ainda mais. Então é uma jogada, eu estou fazendo essas projeções, uma jogada para você também utilizar, né? E o Ibovespa, pessoal, a projeção de médio prazo, Marobozu negativo intensifica a formação de topo designada pela pinça de topo sobreposta em sinal Eagle Short com probabilidade de 80%, formar a grande tendência de baixo. Provavelmente vocês não entenderam nada aqui que eu falei, né? Do Ibovespa, eu vou explicar. Então o que acontece, pessoal? O Ibovespa está em tendência de baixo. Ele deu uma pinça de fundo, pinça de topo, tweezer top, onde tem um sinal Eagle aqui, ou seja, o sinal Eagle está aqui, ó, né? E a pinça de topo ocorreu próximo ao sinal Eagle. Esse sinal Eagle, ele tem 80% de probabilidade de formar aquelas três ondas de baixa, só que para baixo. No Bitcoin é para cima, no Dow Jones é para cima, mas no Ibovespa é para baixo. É o fractal gerado por esse sinal Eagle Short, só que para baixo, né? É o fractal de alta, só que para baixo, invertido, né? E tem essa pinça de topo, onde já foi rompido a mínima dela, e você tem esse Marobozu essa semana. Se fechar assim, isso fortalece a pinça de topo e fortalece a probabilidade dos 80% de fazer aqui a segunda onda, indo para a terceira onda. Então a probabilidade é chegar à terceira onda de baixa. E esse Marobozu, se fechar a semana assim, porque nós temos que ter a semana fechando, ela aumenta a probabilidade dessa pinça de topo de tentar testar esse fundo e provavelmente romper esse fundo formando a onda 2 provável. Leandro, o que fazer com ações para o longo prazo? Primeiro, trade vendido. Já existe uma probabilidade de vir fazer o teste aqui, com essa explicação que eu dei, do Ibovespa, fazer o teste aqui nos 96.850 mais ou menos. Swing trade lá no gráfico de 4 horas, 1 hora, você pode procurar pontos para operar vendido e operar essa tendência de baixa que vai vir até aqui. Lá nos gráficos inferiores, você verifica se tem probabilidade de continuar de romper esse fundo e daí vai fazer uma nova onda de baixa. Vai continuar a onda de baixa e fazer a onda 2 no semanal, onde nos 60 minutos você está surfando bem antes. Isso se chama análise fractal, ou seja, o preço do mercado ele funciona como um fractal. E você, pelo semanal que tende a fazer um movimento gigante para baixo ou para cima, lá nos gráficos menores,
você pode se posicionar como trader a favor do gráfico gigantesco, que é muito mais forte. Sua chance de acertar é muito maior. Então no mini índice você pode fazer isso. E você pode fazer isso também em qualquer ativo. Então, fazendo meu curso, meu treinamento, você aprende essas técnicas. Aqui eu dou algumas coordenadas que vão ajudar as pessoas, mas não é algo completo, né? Então a situação do Ibovespa é essa. Fundamentos em ações para longo prazo. Estamos numa tendência de baixa, onde ações com fundamentos estão baratas e podem baratear mais. Ainda não fez um fundo. Quando romper esse fundo aqui, ao verificar que está fazendo um novo fundo aqui, você pode estar comprando ações com fundamentos para longo prazo. Como a tendência de baixa tende a fazer a terceira onda, você pode estar fazendo uma compra razoável, não pesada, porque a tendência de baixa tende a continuar. E aqui na terceira onda é que pode ser o fundo, talvez. Daí é aquele negócio, você tem que saber a técnica para saber se é o fundo ali mesmo. Daí você acerta o fundão, compra pesada, o dinheiro que você economizou na queda, porque você não investiu todo, porque o timing certo era lá na terceira onda. E com o método gráfico, você pode mesclar com o método fundamentalista de investimentos, exatamente para saber o timing certo de comprar. Eu fiz isso no Bitcoin, os meus sinais que eu passei aqui no YouTube, acertei o fundão lá do Bitcoin, pode ser que bombe, mas daí eu vou acertar a tendência de alta gigantesca e acertei o fundão por meio desse método gráfico que acerta topo e fundo, sim. Né? Se você não sabe fazer isso, você compra com base em valor intrínseco. Abaixo do valor intrínseco, vai comprando em fundo, topo, que se dane. O importante é estar abaixo do valor intrínseco, frente ao valor intrínseco vai dar um lucro gigante. Então, se você está comprando em topo e fundo, não interessa, está comprando barato. Mas eu consigo aperfeiçoar e comprar mais barato ainda, sabendo o timing certo. Porque é muito complicado. No meu curso eu ensino isso, ensino o método, só que é difícil. Mas é possível, depois que você se torna mestre, então fica possível, né? Só que tem que ralar, quebrar a cabeça para ser bom. Muito bem, pessoal. Vamos aqui às notícias, né? Peguei uma notícia aqui sobre a Uniswap. Então, para quem não é das criptomoedas, você tem um mercado de criptomoedas onde você tem o chamado DeFi. O DeFi é chamado de finanças descentralizadas. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer empréstimo, você vai emprestar e ganhar dinheiro, você vai dar suas criptomoedas para servir como pool de liquidez para você ganhar taxas, ou você vai pedir emprestado, tentando imitar um banco. Nunca vai imitar um banco DeFi. Em algumas coisas, sim. Só na questão de transferência, né? De empréstimo ali até que é similar, de poupança até que é similar a banco, mas nunca vai ser igual ao sistema bancário e ao sistema tradicional, né? E o que acontece? A Uniswap, que é uma das mais famosas, muita gente vende curso de DeFi e não explica isso, né? E recomenda, vendedores de curso de DeFi estão recomendando pegar o seu Bitcoin, pegar o seu Ethereum e colocar tudo no staking, porque vai render 5, 10% por ano, ou mesmo que fosse 3% por ano. Você vai guardar os seus Bitcoin para longo prazo, né? Só daqui a 10 anos que eu vou vender meus Bitcoins, meu Ethereum também, etc. Então eu coloco no staking no DeFi, que é descentralizado. Ninguém pode tomar de mim, não podem congelar a minha wallet, etc. Então vou colocar meus Bitcoins lá no DeFi e vou ganhar 5% por ano, 3% por ano desses Bitcoins, e lá na frente eu vou ter muito mais Bitcoin. Olha só que legal, né? O que acontece, meu amigo, é que DeFi não é o Bitcoin. O Bitcoin é a blockchain, é imutável. Seu Bitcoin está lá, ninguém pode tirar. A não ser que consigam sua chave privada. Tomem à força a chave privada de você, né? A gente tem uma multisig key, né, que é uma chave de administrador, entre aspas, que permite mudar o que quiserem. Muda um contrato inteligente, tudo. Todas as DeFis que existem têm essa multisig key que os donos do projeto DeFi têm. Então eles mudam o contrato inteligente. Se eles quiserem travar seus fundos, sacarem seus fundos, impedir que você opere, impedir que você pegue os lucros do staking de Bitcoin, que tem vendedores de cursos aí achando que DeFi é o paraíso da descentralização, ou são inocentes ou sabem e estão falando isso, lamentavelmente,
de maneira maldosa. Eu acredito que é ignorância da maioria desse pessoal, né? E eles congelam o que quiserem, né? Na minha carteira de criptoativos, lá do grupo secreto dos sinais, tem projetos DeFi, mas para especulação. São tokens de governança para ganhar com valorizações de 1.000, 10.000%. Se você entrar no grupo secreto dos sinais, você vai ver os DeFis lá na minha carteira. Mas é especulação com token. Não é para fazer a porcaria do staking. E não está em um ambiente descentralizado. É mentira que é descentralizado. Não é descentralizado. Ponto final. Né? Então, o que acontece? A gente tem aqui dentro do próprio Help Center ali da Uniswap, está escrito lá. Né? Está escrito aqui que eles analisam, né, eles vão ter a intenção de bloquear. A Uniswap está dizendo que vai bloquear sua carteira. Você tem Bitcoin na sua carteira, você tem qualquer token na sua carteira, eles vão bloquear, tá? Eles vão bloquear se o proprietário estiver, ou associado estiver claramente em condições ilegais, né? Sanções, ou seja, algum país sancionou você. Você é um russo, o russo não pode ter criptomoedas, então eles sancionam, porque você é russo. Ou se eu sou brasileiro e daí algum país não gosta de mim e quer me sancionar. Se eu colocar Bitcoin ali ou Ethereum ali, vão me sancionar. Daí tem esse nome aqui que eu não vou falar por causa do algoritmo do YouTube que ele não gosta. Hackers. Né? Fundos roubados. Roubou fundo de corretora. Ransomware. Né? Tráfico humano. Tráfico de abuso aí, etc. Vocês estão vendo aqui. Muito bem, Leandro, mas a Uniswap é boazinha porque ela está combatendo o crime organizado. O que acontece é que se um governo apontar o dedo para você e dizer que você está envolvido com essas coisas, o governo brasileiro, algum juiz aí, ele pode corruptamente dizer, né, Leandro Santos está envolvido com essas coisas aqui. Então, o Uniswap é para bloquear os wallets dele. Mas eu não estou envolvido com nada disso, mas o juiz me acusa disso. Ou governos me acusam disso porque quer me prender, quer me prejudicar, etc. Então mentem para me censurar. E os seus bitcoins que vendedores de cursos de DeFi estão dizendo, coloca tudo no staking, porque vai render 3%. Coloca o Ethereum tudo em staking, porque vai render 3%, porque só daqui a 10 anos que você vai pegar o seu Bitcoin, não é mesmo? Eles podem te acusar disso e você fica, né, nesse comportamento ilegal por conta de uma mentira apontada por governos. E a Uniswap vai congelar os seus fundos. Então não é descentralizado. Não é descentralizado. Não presta fazer stake nisso aqui, cara. É igual Binance. Binance e isso aqui dá no mesmo. Se a Binance receber uma ordem judicial, ela vai travar seu stake, travar suas carteiras. A Uniswap é a mesma coisa. Não é descentralizado. O Bitcoin não tem como ninguém tomar os Bitcoins de você. A não ser que peguem à força a sua chave privada. Né? Então não tem como, né, tomar o Bitcoin de você. Né? E outras moedas descentralizadas também, que são similares, praticamente igual ao Bitcoin. Né? A Nano também não tem como fazer o que a Uniswap faz com a Nano, não tem como. Então, prestem atenção nisso, pessoal. Tem gente que está vendendo curso de DeFi e está dizendo que o Uniswap, PancakeSwap é descentralizado. É o escambau que é. Não é. É parcialmente descentralizado, não pede o KYC ali, né? Mas não é descentralizado. Não é. Então toma cuidado. A própria Uniswap está fazendo isso aqui porque ela sabe que vai tomar processo. Porque ela não avisou, daí ela está avisando agora, porque algum usuário pode processar ela e ela pode perder o processo porque não avisou. Daí ela está avisando e outros aí estão avisando. Certo? Então é isso, meus amigos. A casa está caindo para o DeFi. Né? Eu gosto do DeFi, mas não é descentralizado. E fazer staking é suicídio. Sai fora de staking. Não faça staking em nenhum lugar. Né? Aliás, faz um pouquinho. Coloca pouco dinheiro. Né? Não tem problema. O
problema é você colocar tudo que você tem no stake, né? Você só pode fazer isso se for realmente descentralizado. Não é, e ponto final. Tá? Então fica aqui o meu recado, você que quer fazer o meu treinamento, entre em contato comigo, links na descrição, vou ficar por aqui. Grupo Secreto dos Sinais, se quiser assinar também, entre em contato comigo, links na descrição. Muito obrigado, até mais.